Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver assistindo. Meu nome é Lucas Phelps, se você não me conhece, esse aqui é meu canal. E hoje a gente vai começar uma sequência de vídeos aqui no canal que faz tempo que eu não posto, tô com câmera nova também, sobre o que fazer depois do Enem. Eu vou falar sobre formas que você pode usar o resultado do Enem, o SISU, o FIES, o ProUni, tudo isso. A gente tá indo um pouco longe da época do SISU, mas eu vou começar a falar aqui como funciona o SISU, pra vocês já estarem preparados, já saberem o que esperar, e no primeiro dia já estarem prontos pra começar com essa jornada que é o SISU de 4 dias, bem de tortura, mas enfim. Eu, por exemplo, no passado nem sabia como funcionava o SISU até o primeiro dia, eu tive que descobrir na última hora como funcionava. Eu acho muito interessante já saber antes, porque todo mundo ouve falar, mas não sabe como funciona. Então esse vídeo é como funciona o SISU, vai ter vídeo de estratégias e dicas, porque ele é um sistema bem complexo e é importante ter um planejamento, uma estratégia para alcançar o seu sonho de entrar na faculdade em 2020. Amém, Senhor. Bom, primeiramente, o que é o SISU? SISU é uma sigla para Sistema de Seleção Unificada, é o programa do MEC que reúne universidades públicas de todo o Brasil mesmo, centenas de universidades públicas, para você aplicar com a sua nota do Enem. Então, com uma nota de uma prova, você consegue entrar em qualquer universidade no país inteiro, bem longe de você, mas você consegue. Então, uma coisa muito legal é que você pode ter muita oportunidade. Você pode não passar naquela uma faculdade que você queria como sonho, mas você pode passar em uma outra faculdade, pode ser longe de casa, mas você com certeza consegue alguma faculdade dali do SISU, porque tem muitas. Muita gente não sabe, mas o SISU na verdade ocorre 2 vezes ao ano. Ele tem o SISU 2020.1, agora em janeiro que a gente está chegando perto, e o SISU 2020.2, que é em junho. Então se você não conseguiu usar a sua nota do Enem agora para entrar na faculdade, você pode começar um cursinho, por exemplo, e no SISU 2020.2, em junho, aplicar de novo com a sua mesma nota do Enem 2019. Você não pode usar no SISU desse ano a nota de Enem anteriores, antes de 2019, só pode usar a sua nota mais recente, mas em junho você ainda vai poder usar a mesma nota desse Enem para as mesmas ou outras ainda faculdades do SISU 2020.2. Eu conheço bastante gente que começou o cursinho e conseguiu entrar na faculdade e começar no segundo semestre pelo segundo SISU. O SISU 2020.1, que está chegando agora em janeiro, ocorre dos dias 21 de janeiro até 24 de janeiro, então começa meia-noite 1, se eu não me engano, do dia 21 e termina 11h59 do dia 24. Ele ocorre por 4 dias inteiros e o que eu gosto de chamar é um leilão de vagas. É um leilão que todo mundo fica colocando a nota para ver se consegue passar e aí fica trocando toda hora quem dá mais para entrar nessa vaga. É difícil, é um leilão literalmente. Como o site em si funciona? O site do SISU você entra com o seu login do Enem, número de inscrição do Enem e senha. Se você esqueceu o número de inscrição, você pode ir no site do Enem buscar a sua senha. Eu sempre esqueci minha senha e estava no meu e-mail. O Enem me mandou um e-mail com a minha senha uma vez. Então, sempre tenta procurar isso para tentar se inscrever no SISU. Quando você fizer login, vão ter 2 painéis de primeira opção e segunda opção. Você vai poder escolher 2 opções para se inscrever no SISU e vai poder ficar mudando elas ao longo dos 4 dias. Aí você vai clicar no botão da primeira opção, por exemplo, e escolher alguma opção, alguma universidade, algum curso. Você vai poder pesquisar cursos, universidades, locais, cidade, estado e ver tudo ali para você e escolher primeira opção, segunda opção. Uma dica que eu dou que é muito importante, se inscrevam no SISU no primeiro dia. Não deixe para se inscrever no segundo, terceiro, no 4º dia. Vão no primeiro dia e se inscrevam. No primeiro dia ainda não vão ter notas de corte parciais. Vão ter só as universidades e você só aplica para qual for o seu sonho. De curso, de universidade, aplica no primeiro dia para o seu sonho. E aí depois do primeiro dia, se não me engano, é 8 da manhã, 8 da noite, que era uma coisa assim que saíam as notas de corte parciais. O MEC calcula, baseado em todas as pessoas que entraram naquele primeiro dia, qual seria a nota de corte baseado no volume de pessoas que entraram naquele curso naquele dia. Então, por exemplo, vamos pensar no curso que eu apliquei, era Engenharia de Computação na USP. Vamos pensar que eu tinha 20 vagas. 20 vagas, 100 pessoas entraram. Eles vão pegar as 20 melhores pessoas e seja lá quem for a 20ª pessoa, essa pessoa vai ser a nota de corte. Eles vão pegar a nota dela e ela é a nota de corte daquele dia, porque ela foi a 20ª melhor pessoa, seria a última que entraria naquele curso se esse fosse o último dia de SISU. Então depois do primeiro dia você já vai poder ter uma noção de quais são as notas de corte de cada curso mais ou menos. Isso vai mudar com certeza, porque as pessoas trocam de opções toda hora durante os 4 dias. Mas já é bom você ter uma noção de quão difícil está esse curso, se está muito longe, muito perto da sua nota. Você vai ver literalmente ali no curso a sua nota e a nota de corte do curso e poder comparar as duas. É importante ressaltar que algumas universidades, eu quero dizer a maioria, mas eu não sei, tem peso nas suas notas do curso. Então, às vezes, você vai ver que sua nota geral do Enem foi 725, mas na Universidade X, no curso Engenharia, a nota aumentou, porque você foi bem em matemática, tinha mais peso em matemática. Tem várias universidades que fazem isso, eu acho que é a maioria, mas
Então você pode ver que várias vezes a nota no seu curso vai aumentar porque você foi melhor numa tal área. Você pode ver que sua nota vai variando dependendo do curso. E assim, durante os 4 dias de SISU, você tem que ir acompanhando como as notas de corte vão mudando. Pode ser que um dia você esteja abaixo da nota de corte fora do curso, mas no outro a nota de corte diminuiu, você tá dentro. Pode ser que depois fique fora de novo. É muito turbulento e é muito angustiante, porque você nunca sabe se você vai ficar mesmo naquele curso, se você realmente já ganhou sua vaga ou não. Mas aí quando chega o último dia, meia-noite, o site fecha e aí você não pode mais mudar suas opções. Vão ser essas opções definitivas e no dia 28 de janeiro sai o resultado se você passou nas 2 opções, em nenhuma, em uma delas, ou o que aconteceu. E aí o que acontece depois do resultado? Você tem 3 alternativas, como eu falei. Você pode ter passado nas 2 opções e nesse caso você vai cair na primeira, porque a primeira opção tem prioridade. E você caiu na primeira, você não pode nem ficar em lista de espera nenhuma, você vai para a primeira. Se você passou só na segunda opção, você vai ter que ficar na segunda opção. Isso é uma mudança recente, mas você não pode ficar mais em lista de espera se você passou na segunda opção, você vai para ela. E se você não passou em nenhuma, você pode escolher qual lista de espera ficar. Ou a segunda ou a primeira. Você pode ver qual você está mais perto da nota de corte e escolher essa para você ter mais chance de rodar a lista de espera e você passar. Como eu falei, essa foi uma mudança recente. Antes você podia ter passado na segunda opção, se matricular na segunda e ainda ficar na lista de espera da primeira, mas isso mudou, agora você só pode ficar na lista de espera se você não passar em nenhuma das 2 opções. Então é muito importante você pensar que se você vai colocar uma segunda opção, ela tem que ser uma opção que você realmente goste se você passar. Porque se você passar, você vai ter que ir pra ela. Ou você pode negar também, claro, mas você não vai poder ficar na lista de espera. Eu ainda vou discutir muito sobre estratégia, sobre como escolher sua primeira e segunda opção num outro vídeo sobre estratégias de dicas para o SISU. Pensando que agora ficou mais difícil entrar em lista de espera e realmente ficar em lista de espera, sejam muito cuidadosos se vocês querem realmente usar o SISU ou não. Vai ter gente nessa época do ano que já vai ter passado na faculdade que queria, então não fica no SISU só para colecionar prêmios de faculdade, sabe? Tem gente que faz isso, tem gente que passa no mesmo curso, em mesma universidade, pelo vestibular tradicional e pelo Enem, pelo SISU. Não precisa, sabe? E as pessoas vão ficar mais frustradas porque você está alterando a nota de corte, você está impedindo pessoas de entrar naquele curso e você já está na faculdade que você quer. Por exemplo, no passado saiu o resultado da FUVEST enquanto eu estava aplicando para a USP pelo SISU. Quando eu descobri que eu passei pela FUVEST, eu tirei a minha nota do SISU. A nota de corte com certeza diminuiu porque eu saí dali de dentro. Isso sempre acontece, é muito importante que você saiba realmente quando é o momento de usar o SISU ou não, porque é realmente um leilão que acontece ali dentro. Por último, é importante também falar que o site SISU trava. Ele não é muito bem feito, vindo de um aluno de ciência da computação, ele não é muito bem feito. Tem sites que têm muito mais acesso do que o SISU e não travam como ele trava. Ano passado ele nem carregava no primeiro dia, mas é dever do MEC realmente prolongar o prazo do SISU e deixar mais dias se isso acontecer. Então não tenham medo que se isso acontecer de novo esse ano, eles vão ter que prolongar. E aconteceu ano passado, foi uma porcaria, mas eles tiveram realmente que prolongar. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo sobre estratégias e dicas de como escolher essas 2 opções e vídeos de como usar o Enem para outras opções de universidades particulares fora do país. Eu vejo vocês nesses outros vídeos. Tenham esperança porque o SISU tem muita opção de faculdade para você escolher, muita opção mesmo, com certeza sua nota dá para algum lugar, então não tenham medo disso, tá bom? Muito obrigado, um beijo e até a próxima!